Olá, professor da Faculdade do Trabalho, das disciplinas EAD. Eu vou criar um tutorial para vocês aqui de criação de atividades avaliativas, bem pausado, bem devagar, de uma maneira que vocês possam utilizar este vídeo como um tutorial de passo a passo na hora de elaborar a sua atividade, ok? Então eu estou dentro da minha disciplina. Primeiramente eu ativo a edição dela. A partir desse momento eu vou escolher qual que é a aula, né? Então vamos começar com a aula 1. Adicionar uma atividade ou recurso, né? Adicionar uma atividade ou recurso. Então primeiro eu vou criar a casca do meu questionário. Atividade, questionário. Então vamos criar a casca do questionário. Preste atenção. O nome eu vou padronizar como questão aula 1. Porque eu estou fazendo o questionário da aula 1. Quantos pontos? 8 pontos. Ok? Então, se eu for fazer aula 2, questão aula 2. E assim por diante. O resto é igual. Essa opção aqui eu não marco em nenhum momento. Eu deixo essa opção marcada, tá? Então eu não preciso de escrever nada nesse espaço. Duração. É o encerramento do meu questionário. Vamos lá, pessoal. Qual que é a data que eu fecho o meu questionário? Então eu vou lá na tela principal, que eu já deixei uma janela aberta. Tela principal do nosso AVA. Aqui, ó, cronograma das disciplinas EAD. Ao clicar aqui, eu vou abrir o meu cronograma. Lá em novembro, ó, fim das provas. 28. Certo? Então é essa data aqui que eu vou padronizar para fechar todos os meus questionários. Da aula 1, da aula 2, da aula 3 e da aula 4. Tá ok? Inclusive o fórum. Tá certo, pessoal? Então eu vou voltar lá. Então eu vou ver aqui no questionário, que é 28, né? O nosso cronograma. 28 de novembro. Então aqui eu vou colocar 28 de novembro. Às 23h59. Ok? Então, essa é a data que a gente vai padronizar, tá? Então, eu vou até aqui selecionar, ó. Essa é a data que a gente vai padronizar para fechar os nossos questionários, tá ok? Vamos lá, seguindo. Não mexo mais em nada, tá? Nota. Nota para aprovação, gente. Vamos colocar 0. 0,0. Tentativas permitidas. Podem deixar 2 tentativas. Tá? Então, só isso que eu mantenho neste quadro de notas. Tá? Vamos lá, pessoal. Seguindo. Layout. Cada pergunta. Mostrar mais. A minha navegação sempre livre. Comportamento da questão. Misturar entre as questões? Sim. Misturar. Feedback adiado. Mostrar mais. Cada tentativa se baseia na última? Não. Então essa aqui eu praticamente não mexo. É essas configurações que eu tenho que manter. Tá ok? Opções de revisão. Então vamos lá. Quando eu clicar isso aqui, o que eu vou fazer? Simplesmente isso. Eu tiro aqui e tiro aqui. Então, opções de revisão é desta maneira que tem que ficar as configurações de opção de revisão. Ok? Seguindo, gente. Aparência. Mostrar mais. Esta parte aqui, eu não mexo em nada. Eu tenho que manter esta configuração. Esta aqui eu nem preciso de abrir, porque eu não vou mexer. Restrições extras, também não. Feedback geral, também não. Configurações do módulo. Vamos lá, pessoal. Esta parte aqui, ó, modalidade do grupo, tem que estar sempre nenhum grupo. Ok? Nenhum grupo. Certo? Então, configurações comuns do módulo, nenhum grupo. Certinho? Restringir acesso, não mexo em nada. Conclusão da atividade.
Isso aqui é importante, pessoal. Então, acompanhamento da conclusão, eu sempre coloco esta terceira opção. Mostrar atividades como concluída quando as condições forem satisfeitas. Sempre esta terceira opção, tá ok? O estudante deve visualizar e o estudante deve receber uma nota para concluir. Certinho? Exigir não, porque lá em cima você colocou 0, então não precisa de marcar. Conclusão esperada. Ah lá, pessoal, eu habilito. Qual que é a data? Então eu volto aqui em cima, tá ok? E encerro o questionário nesta data, exatamente nesta data, que é o que eu vi lá no meu calendário cronograma, certo? Voltando aqui no meu questionário. Então eu venho aqui e coloco o dia 28 de novembro às 23h59. Certinho, pessoal? Até aqui eu não faço mais nada em tags e competências também não. Salvo e volto ao curso. Pronto. O questionário da aula 1 está pronto, a casca, tá? Como eu vou editar as questões agora, neste momento, eu venho aqui e peço para ocultar, certo? Depois que eu terminar toda a minha configuração, eu vou lá e libero. Vamos agora fazer as questões. Entro no questionário, na casca que eu criei. Posso clicar tanto aqui, editar questionário, quanto aqui, editar questionário. É a mesma coisa, tá? Então eu vou até printar aqui, ó, para mostrar para vocês que eu posso ou clicar aqui, ou clico aqui nessa lupinha e venho aqui em editar questionário, tá ok? Dá na mesma, certinho? Então vamos lá, editar questionário. Preste atenção, gente. Editar questionário, questão aula 1, valendo 8 pontos. Então, se ela vale 8 pontos, eu venho aqui e coloco 8.0. Enter. Porque ela vale 8 pontos. O questionário. Misturo. Agora vem a parte mais importante, pessoal, para a gente criar as questões dentro da categoria. Então, eu venho adicionar uma questão aleatória. É essa opção que eu tenho que escolher. Então, adicionar uma questão aleatória. Ok? Então, ao clicar aqui, ele vai abrir essa página. Abriu essa página, eu crio a categoria. Então, clico aqui, ó. Nesta parte aqui, eu vou clicar, certo? Então, nova categoria. E qual é a categoria que eu crio? Questão aula 1. Aonde que eu vou criar? Aqui neste nível, top 4 questão aula 1. Certinho? Exatamente aqui que eu vou criar. Então, categoria pai, aonde que eu vou criar essa categoria? Dentro deste nível. Certinho? Ó. Crio a categoria. Pronto. Ele já deu uma questão aleatória. Então eu quero que o meu aluno faça uma questão de 5 que eu vou criar aqui dentro. Então se eu quero que eu faça uma só, então eu venho aqui, coloco 8 pontos. 8.0. Certo? Aí eu vou ver aqui, ó. Não, eu vou criar 5 questões. Preste atenção. Eu vou criar 5 questões ali dentro que eu vou mostrar pra vocês. Só que eu quero que ele responda 2. Ah, então eu venho aqui adicionar de novo outra questão aleatória. Uma questão aleatória. Ele já vai me dizer que é dentro da categoria que eu criei. Ó, questão aula 1. Se eu criar, ó, tá vendo? Questão aula 1. Então aqui eu não mexo. E adiciono a questão aleatória. Pronto. Das 5 que eu vou criar agora, ele vai responder 2. Certo? Das 5 questões que eu vou criar ainda, ele vai responder
2. O sistema embaralha e joga 2 pro meu aluno. Ah, então se é 2, eu tenho que vir aqui alterar. 4. E aqui também 4. Certo? Olha, somou 8. Então beleza, eu montei aqui que ele vai responder 2. Beleza, eu venho aqui em ver questões. E agora eu faço a criação das minhas questões. Eu não mexo aqui, porque ele já vai estar dando aonde que eu vou criar as minhas questões. Ó. Questão aula 1. Então eu venho e crio uma questão. Agora daqui pra frente, pessoal, é normal. Ó, múltipla escolha, vamos supor que eu vou criar uma múltipla escolha. Então isso aqui eu não preciso colocar a questão 1. Então, para que eu me localize, eu vou colocar aqui a questão da aula 1. Só para eu entender. Vamos supor que é uma resposta só. Certinho? Essa aqui vai ser a alternativa correta. Correta. Então, se essa alternativa correta, ela vai valer 100 pontos. Né? 100%, na verdade. E essa aqui é a errada. Pessoal, eu vou descrever qual que é a resposta errada, tá ok? O sistema não entende se eu colocar aqui errada ou se eu colocar aqui a alternativa correta. Eu vou escrever aqui qual que é a alternativa correta. Como aqui vai ser a errada, porque eu vou escrever qual que é a alternativa errada, eu deixo nenhum. E aí eu posso criar várias outras alternativas. E peço para salvar. Ah, aqui eu tenho que colocar, né, o enunciado em si. Enunciado da questão. Certo? Aqui que eu vou escrever o que eu quero do meu aluno. Venho aqui embaixo, né? Já fiz a configuração e salvo. Olha aí, ele já criou uma questão. Certinho? Vou criar uma outra questão. Então, criar uma outra questão. Vou fazer um verdadeiro ou falso aqui. Então, eu estou criando o questionário da aula 1. Então, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Claro, eu vou colocar aqui o que eu quero do meu aluno. Vamos supor que esta é uma alternativa verdadeira. Então eu venho aqui, verdadeiro, e venho aqui e salvo. Certo? Olha lá, eu já dei 2 questões. Vou criar só mais uma aqui para a gente fazer o teste. Múltipla escolha. Questão aula 1. Enunciado. Eu vou colocar que são múltiplas escolhas. Então, múltipla escolha, essa aqui eu vou colocar como alternativa certa. Pessoal, se eu colocar essa aqui ou a outra, tanto faz, o sistema embaralha, tá, gente? 50%, né? E a outra também aqui de baixo vai ser 50%. Isso aqui também vai ser a certa. E as outras, né, as demais, vão ser as erradas, tá ok? Venho aqui embaixo e salvo. Já tenho 3. Vou criar mais um verdadeiro ou falso aqui. Então, questão aula 1. Então, é verdadeiro ou falso. Então, esse é falso. Eu venho aqui embaixo, salva a mudança. Já tenho 4 questões, olha, dentro da onde que eu criei, ó, 4 questões. Eu vou criar só mais uma aqui pra gente fazer as 5 para ficar bem idêntico ao que a gente está solicitando. Aula 1, verdadeira. Então essa aqui é verdadeira e salvo. Já tenho 5 questões criadas. Quando eu voltar aqui embaixo, ó, questionário da aula 1, ele vai me dar que ele vai fechar a tal hora e eu posso pré-visualizar para ver se deu certo. Pré-visualizo, olha lá. Ele das 5 que eu criei, ele me jogou 2 questões. Ok? Então, o questionário da aula 1 está criado. Para a aula 2, pessoal, o que eu vou fazer? Vou criar a casca novamente. Eu vou fazer aqui uma sequência, só para ficar bem fixado. Então, questão, aula 2, 8 pontos, certo? Duração, lembra? Lá no nosso cronograma, 28 de novembro, às 23h59. Nota
0,0. Layout, cada pergunta, mostrar mais, navegação livre, comportamento da questão, misturar sim, feedback adiado, aqui não preciso de mexer, opções de revisão, olha lá, ó, aqui, 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 certo? Aparência, restrições extra não mexo, feedback geral não mexo, configurações do módulo, nenhum grupo, já está, restringir acesso não mexo, conclusão da atividade do curso, vamos lá, terceira opção sempre, o estudante deve receber a nota e a conclusão vai ser dia 28 de novembro às 23h59. Salvo. Eu já fiz a casca da minha questão aula 2. Olha. Ah, tá maiúsculo, tá minúsculo. Gente, eu gosto sempre de deixar padronizado. O que eu posso vir aqui? Dou Ctrl C. Venho aqui, dou Ctrl V e só altero o número aqui, ó. Vai dar certinho. Olha lá. Beleza? Então eu vou editar os questionários. Eu venho aqui, oculto. Entro dentro do questionário. Editar questionário. Vale 8 pontos? Então vamos lá. 8.0. Enter. Misturo. Adiciono uma questão aleatória. Lembra que eu estou fazendo a questão 2. Nova categoria. Então, questão aula 2. Aonde? Aqui nesse nível. Crio. Eu vou fazer que ele quer, eu quero que ele faça uma só dessa, tá? Não quero que ele faça duas. Então, se eu quero uma só, venho aqui, 8. Ver questões. E aí eu começo a criar o meu questionário aqui dentro da aula 2. Então, questão, essa já é da aula 2. O enunciado, né? Então, ela é uma falsa, só para ser mais rápido aqui. Já tenho uma questão criada dentro da questão aula 2. Certinho, pessoal? Então, essa é a criação de questionário das atividades. Qualquer coisa, mead@fatra.edu.br.